Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação hoje, dia 12 de agosto. Eu gostaria de meditar com vocês sobre o tema da mensagem do dia 11 de agosto de 2024 na Igreja Batista da Costa Basca, l'Église Batista de la Côte Basque. Eu gostaria de pedir que orassem pela nossa igreja. Como toda igreja, nós passamos, às vezes, por dificuldades e precisamos de intercessão da parte dos irmãos. Mateus capítulo 5 e verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A palavra utilizada aqui, eleemon, que significa misericordioso, compassivo, alguém que tem piedade dos outros. E um texto maravilhoso para entendermos isso, onde esta palavra vai aparecer, é Hebreus capítulo 2, verso 17. Por esta razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para que se tornasse sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Vamos então entender em duas coisas importantes aqui. Primeiro, que Jesus se tornou homem semelhante a todos nós, para se tornar sumo sacerdote misericordioso. Jesus foi feito como seus irmãos em todas as coisas. Ele tinha sede, ele tinha fome, ele nasceu como um bebê aqui nessa terra. E a encarnação, então, do Filho de Deus, que para muitos é um mistério, no sentido da palavra mistério na língua portuguesa, e não aqui na língua grega utilizada na Bíblia, é um mistério e as pessoas dizem não conseguir entender. Mas esta encarnação é, na verdade, a base mesma da fé cristã. E se você remover a encarnação de Cristo Jesus da fé cristã, você vai ter, então, uma religião completamente vazia e sem sentido. Porque a nossa fé é completamente baseada na encarnação, no ministério, na morte, na ressurreição, na ascensão de Cristo Jesus. A paixão de Cristo ocupa uma parte central nos evangelhos. Metade dos evangelhos, de cada evangelho, fala da paixão de Cristo Jesus. E esta paixão é necessária. Para que essa paixão acontecesse, ele tinha que se encarnar, se tornar homem, como todos nós. Deus comprou a sua igreja, diz Paulo em Atos capítulo 20, verso 28, com seu próprio sangue. Deus, para ter sangue, se tornou homem. O plano de Deus não é completo sem a encarnação de Cristo Jesus. Você vai ver que muitas religiões e mesmo seitas de cunho cristãs vão anunciar um Cristo que não é divino. Desde o início do cristianismo, isso já acontecia. Por quê? Porque se Satanás quiser combater a fé cristã, ele tem que combater a ideia, tem que negar a ideia, a verdade da encarnação de Cristo Jesus. O ensino sobre a encarnação, então, de Deus, que pode chocar muita gente, não é necessário. E sem ele, não há evangelho, não há mensagem do evangelho. Então, a primeira coisa, antes de dizer que Jesus é um sumo sacerdote misericordioso, ele diz, ele se tornou semelhante a todos nós. Em Filipenses capítulo 2, Paulo diz que ele se esvaziou. Ele deixou de lado a glória divina, se tornou homem, se tornou escravo, morreu na cruz. Olha quanta humilhação para Deus. Deus se tornar homem na pessoa de seu filho, Deus se tornar escravo e Deus morrer na cruz por nós, na pessoa de seu filho. E o texto diz, então, de Hebreus, que ele se tornou um sumo sacerdote misericordioso. Há um acontecimento muito interessante na vida de Jesus, em João capítulo 13, que nos explica muito bem o que é este ministério do sumo sacerdote misericordioso. Jesus, no capítulo 18 de João, vai ser preso. Então, do capítulo 13 ao capítulo 17, a gente vai ter uma série de discursos de Jesus que começam no capítulo 13, quando João nos diz que, para demonstrar o grande amor que Jesus tinha pelos seus, ele colocou um avental, né, de alguma forma, trouxe uma toalha, colocou no joelho dele, uma bacia com água e foi lavar os pés dos discípulos. Nos contam, a gente aprende que um escravo que ia ser humilhado era aquele escravo que era colocado à porta, na entrada da casa, para que as pessoas que viessem para o jantar, para uma festa, para um casamento, seus pés fossem lavados antes de entrarem no local da festa. Jesus, então, vai tomar a posição daquele escravo, daquele servo, e vai lavar os pés dos seus discípulos.
Claro que eles vão ficar escandalizados, né? Se fossem católicos, eles iam fazer o sinal da cruz. Porque imagina um mestre, um rabi, que vai agora lavar os pés dos alunos. Olha que coisa incrível. E é o que Jesus vai fazer. E vamos voltar daqui a pouco a esse texto de João capítulo 13. Mas então, agora falemos de Salmo 23, onde Davi diz que Deus é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele diz. Texto que a minha mãe, né, que gostava muito e lia sempre na igreja. Eu me lembro quando era criança lá no Brasil, que minha mãe, aí no Brasil, que minha mãe sempre lia esse texto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é interessante que no livro de João, Jesus vai dizer que ele é o bom pastor. Olha o que esse bom pastor faz no Salmo 23. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Olha o sumo sacerdote aqui. Ele me direciona para perto das águas pacíficas. Eu moro aqui no País Basco, aqui mesmo no nosso vilarejo, que fica de frente para outra região da França. O País Basco e a região perto do País Basco, aqui perto dos Pirineus, é uma região de ovelhas. Há muita ovelha aqui, inclusive no verão, ontem estava fazendo 40 graus aqui, então as ovelhas vão para a montanha no verão. E no outono elas descem. Elas têm um cuidado muito especial, são guiadas por pastores bascos muito competentes, que já fazem isso há milhares de anos. Eles têm muita experiência. A ovelha sozinha não vai poder pegar o caminho da montanha para ir descansar lá em cima na montanha, onde faz mais fresco. A ovelha não gosta muito as ovelhas daqui não gostam daquele calor do Rio de Janeiro. O Davi está dizendo que o pastor, o bom pastor das ovelhas, é que cuida dele, que o direciona para que ele encontre a água pacífica, porque a ovelha também não gosta daquela água turbulenta. Ovelha é difícil, né? Não sei se você já viu que as nossas igrejas, nós mesmos somos ovelhas muito difíceis. Ele restaura a minha alma, ele me guia pelos caminhos da justiça, justiça de Deus. Antes nós não caminhávamos na justiça de Deus. Paulo nos diz, escrevendo aos Coríntios, que Cristo se tornou justiça de Deus por nós. A justiça de Deus é esta forma de funcionar, de viver, de falar, de andar, de caminhar, de correr. Sem Deus você não tem como correr na justiça. Ele é o Senhor, o pastor, que vai fazer isso. Em Isaías capítulo 40 está escrito que o Senhor, quando as ovelhas, como um pastor, vamos ler, como um pastor, ele apacentará o seu rebanho, tomará os cordeiros nos braços e os carregará no colo. Ele liderará as ovelhas que amamentam. Esse Isaías 40 fala é um texto, inclusive, de consolação. O Senhor está consolando aquelas pessoas que voltaram do cativeiro. Estão cansadas, não conseguem mais caminhar. Então, o Senhor as carrega em seus colos, as pega no seu colo e vai carregar aquelas ovelhas. Uma inglesa escreveu uma história muito interessante que você já deve ter lido ou conhece aí no Brasil ou em país de fala portuguesa, é a história dos 4 passos na areia. E um homem está vendo, uma pessoa está vendo 4 passos na areia, mas num determinado momento difícil da sua vida, quando ele está caminhando no vale da sombra da morte, ele só vê 2 passos. E como o crente gosta de murmurar, ele já vai murmurar dizendo: Senhor me abandonou, ninguém gosta de mim, nessa igreja não há amor. Já ouviu isso? Ninguém aqui é crente, blá, blá, blá. Aí então o Senhor fala para aquela pessoa: os 2 passos que você está vendo não são os seus, são meus, porque você não consegue mais andar sozinho, eu estou te carregando no colo. Este é o sumo sacerdote misericordioso que cuida de você. Vamos voltar então, antes de terminar esta meditação, a João 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos. No capítulo 8, o povo fica escandalizado: você não vai me lavar de jeito nenhum. No texto grego, 2 palavras diferentes são utilizadas para lavar. No capítulo 13, verso 8, vai aparecer 2 vezes. No capítulo 10 aparece uma vez. Então, 3 vezes. Mas no capítulo 10, Jesus vai dizer uma coisa: aquele que se banhou, que se lavou, não precisa mais ser lavado. Aí ele vai utilizar, João vai utilizar no discurso de Jesus uma outra palavra, que quer dizer lavar o corpo todo. No verso 8, Pedro diz: você não vai lavar os meus pés, lavar as minhas mãos. Jesus
O discípulo de Cristo, inclusive, nascido do alto, é aquele que foi lavado já completamente. Mas, de vez em quando, uma vez por semana, todos os dias, você passa por um vale difícil, você fica sujo. Seus pés, suas mãos ficam sujas. Isso quer dizer que Jesus vai continuar até o fim te lavando. Você já tomou aquele banho completo, mas você tem que lavar suas mãos hoje, talvez a orelha, né? Porque você fica ouvindo coisas que não deve, talvez a sua língua, porque você fala mal dos outros. Então peça perdão ao Senhor e Jesus vai lavar a sua língua na terça-feira. Talvez na quarta-feira vai ser os pés, os cabelos, a cabeça. Jesus já nos lavou, mas todos os dias ele continua nos lavando. E Efésios capítulo 4, verso 31, Paulo diz que toda amargura, toda ira, toda cólera, todo clamor, toda calúnia e toda maldade cessem do meio de vocês. Verso 32, sejam gentis uns para com os outros. Não existe coisa pior do que crente ruim, antipático, né? Que não é bom. Quase nem é crente, né, na verdade. Aí então ele vai utilizar a palavra compaixão, misericórdia. Sejam compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. E depois, e ele continua, então, eu continuo então, em João capítulo 13, verso 12. E depois de ter lavado os pés e tomado suas vestes, sentou-se novamente e disse-lhes: compreendeis o que vos fiz? Será que eu entendi o que Jesus tem feito? Eu entendi o que Jesus queria me mostrar em João capítulo 13? Você entendeu o que Jesus fez? Você me chama de mestre e senhor, de Jesus, no verso 13 de João 13. E você diz bem, porque eu sou mestre e senhor. Se eu, o mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós outros. Eu vos dei o exemplo para que você faça o que eu fiz com você. Vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se você sabe estas coisas, feliz será desde que você pratique. E ele diz, então, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Aí você vai perguntar, como que eu posso lavar o pé do meu irmão? Como que eu posso ser misericordioso com meu irmão? Oferecendo flores, talvez. Chorando com os que choram. Não são os grandes discursos que faz de você um cristão. São as ações cotidianas. São aquelas coisas pequenas e grandes que você faz no dia a dia, na vida do seu irmão e da sua irmã. Lave o pé um do outro esta manhã, nesta tarde, hoje de noite. Que Deus te abençoe.